Bem-vindos à reunião almoço virtual da SIC Caxias. Agradecemos o vice-presidente executivo da Randon, Sérgio Carvalho, por sua presença. Hoje, nosso tema é o futuro das autopeças no Brasil. Caxias do Sul e região possui importante sistema local de produção de autopeças, que fornece para as empresas integrantes da cadeia automotiva daqui, do país e do exterior. Aqui são montadas e fabricadas autopeças, peças e componentes para ônibus, caminhões, máquinas e implementos agrícolas e implementos rodoviários. No entanto, a indústria automotiva passou por grandes mudanças nas últimas décadas, muito em decorrência da introdução de novas tecnologias e de novas práticas de produção, muitas delas inspiradas em metodologias adotadas inicialmente no Japão. O segmento de autopeças, em consequência, também foi afetado. O que se percebe é uma redução no número de fornecedores em geral e a adoção de fornecedores únicos, movimento que tem acarretado uma crescente desnacionalização do setor de autopeças. Situação que já se viu em outros setores, exemplo, calçadista e na agroindústria, precisamente na agroindústria integrada. Diante disso, queremos saber, Sérgio, qual o cenário do setor em Caxias do Sul e no Brasil? Quais as perspectivas futuras? Nosso sistema produtivo local de autopeças ainda é produtor de tecnologia nesse segmento ou apenas prestamos serviços? Nosso dinamismo nesse segmento continua vigoroso e avançando? Até que ponto, Sérgio, as novas tecnologias de mobilidade vão afetar o ecossistema local de autopeças? Enfim, são questões como essa que a Câmara de Indústria e Comércio está propondo para o debate da reunião almoço de hoje. Esperamos que seja proveitoso para todos, pois a missão da SIC é sinalizar tendências. Ótima reunião a todos e passo a palavra de imediato ao nosso convidado, Sérgio Carvalho. Bem-vindo, está com você. Em primeiro lugar, queria agradecer à SIC o convite e essa oportunidade de estar com vocês nesta tarde para falar um pouquinho aqui sobre o futuro das autopeças no Brasil. Como eu acredito que boa parte dos senhores não me conhecem, eu acho oportuno que eu fale um pouquinho sobre a minha história pessoal. O Gasparinho já citou, eu sou vice-presidente executivo e CEO das empresas Randon, também sou presidente e CEO da Fras-le e diretor do Sindipeças aqui para o Rio Grande do Sul. Eu tenho mais de 40 anos de experiência global na indústria, 25 anos atuando nos Estados Unidos, 3 anos na China, uma breve passagem pela Itália, de volta ao Brasil há 4 anos. Sempre vivi em mercados ou áreas com responsabilidade global, muito tempo investido no Japão, na China, na Índia, Austrália, muitos países da Europa, além, obviamente, de todas as Américas. Eu tive a oportunidade de presidir diversas empresas nos Estados Unidos, empresas de médio e grande porte, como a Cypress Technologies, a Nelson Global Products. Eu fui vice-presidente e presidente de divisões da Meritor americana por muitos anos, fundador e presidente da AXN Heavy Duty também nos Estados Unidos e presidente e CEO da Fuwa Heavy Industries, essa já na China. Também tenho uma larga experiência em conselhos de administração no meu passado e cheguei a ocupar 7 conselhos diferentes simultaneamente. E o que eu pensei em fazer nesse nosso diálogo hoje é falar um pouquinho das megas tendências aqui do nosso setor, principalmente naquilo que se refere à mobilidade, aquilo que eu acredito ser tão importante para que nós venhamos a vencer
nesse ambiente novo, nesse ambiente futuro, e, por fim, fazer uma análise um pouco mais próxima dos diversos subsegmentos das autopeças e os riscos e as oportunidades que nós teremos nesses segmentos, tá bom, pessoal? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que mudanças, quer sejam mudanças tecnológicas e ambientes de negócios, mas mudanças em si estão conosco desde os princípios dos tempos. Nossa sociedade, nossos empresários têm uma larga experiência e adaptação a essas mudanças. Mas o que nós estamos vendo, digamos, de diferente nesse momento é que nós temos várias transformações mais significativas, mais radicais, acontecendo simultaneamente. E isso, sim, é um fato único. As modificações, as mudanças em si, como eu já citei, é algo que nós temos nos adaptado, estamos acostumados a vencer. E uma dessas primeiras transformações mais radicais tem a ver com a tecnologia na área da mobilidade. Pessoal, não preciso falar muito sobre os veículos elétricos, todos vocês têm acompanhado isso, eu tenho certeza, de longa data. As plataformas elétricas, elas são inquestionavelmente plataformas mais simples, elas têm 20% apenas do número de componentes de uma plataforma normal, de um veículo normal. Nós temos soluções para veículos mais pesados, à base de célula de hidrogênio, células de carga. Sem dúvida nenhuma, cerca de 1 ano atrás, 2 anos atrás, nós falávamos carros elétricos, veículos elétricos são bons para automóveis e veículos comerciais dentro das cidades. Para aplicações estradeiras tem que ser célula de carga. Esse conceito já está mudando, empresas como a Toyota já estão dizendo, bom, célula de carga é o futuro, o veículo ainda vai ser elétrico, mas a dependência das baterias vai diminuir e a célula de carga está encontrando o seu caminho até para os automóveis, pessoal. Mas veículos autônomos, quer sejam automóveis, veículos comerciais, o impacto dos veículos autônomos vai ser muito maior do que o impacto da eletrificação, por assim dizer. Se vocês imaginaram que um cavalo mecânico e uma carreta transportando carga por 8 horas, 9 horas que sejam por dia, tem que parar, tem que descansar, com uma configuração de veículos autônomos que está acontecendo com uma velocidade incrível mundo afora, esse veículo vai poder operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, pessoal. E as consequências de veículos comerciais autônomos são muito maiores do que aquilo que nós conseguimos imaginar. Ônibus elétricos, ônibus autônomos, a configuração dos veículos mudando bastante, a Toyota construindo ali uma cidade inteligente, com inteligência artificial, interconectada com tudo, veículos autônomos, a cidade altamente digitalizada, digamos assim, novas formas de transporte acontecendo no horizonte, drones para transporte de passageiros, aí substituindo helicópteros, já se encontram em fase final de avaliação, os Hyperloops, outras formas de transporte estão acontecendo, trazendo uma transformação muito grande com relação a tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver. Uma outra mudança, uma outra situação são as grandes incertezas geopolíticas que nós estamos enfrentando. Falando um pouquinho mais, nós vivenciamos aí por décadas o movimento da globalização do comércio mundial. E alguns anos atrás, talvez capitaneado, liderado ali pelo presidente norte-americano Trump, houve uma inversão disso, focada muito mais no nacionalismo versus o comércio mundial, a globalização. E essa maneira de pensar, digamos, encontrou apoio, encontrou ouvidos em muitos países na Europa que vieram adotar essa mesma forma de pensar.
a ascensão da China. Eu sei que muitos dos senhores ainda pensam na China como um produtor de produtos de baixa qualidade e baratos. E para aqueles que pensam dessa forma, eu gostaria de convidá-los a pensar de uma forma diferente, porque a China não apenas está crescendo de uma maneira tão acelerada e em algumas décadas vai ser a maior economia do mundo, mas também uma das maiores potências tecnológicas. Aquilo que está acontecendo na China hoje em termos de tecnologia é impressionante e surpreendente. E todos aqueles que puderem acompanhar essa evolução na tecnologia na China, vão ter condição de se beneficiar, ou se proteger e se beneficiar mais de todo esse desenvolvimento. E toda a polarização do comércio internacional entre Estados Unidos e China, que na superfície, né, se usa a proteção à propriedade intelectual como principal justificativa para as barreiras que foram impostas entre esses dois comércios, mas a razão verdadeira é exatamente esse avanço tecnológico muito grande, onde os Estados Unidos está tentando a todo custo dar uma freada nesse desenvolvimento chinês. Essa é a verdadeira razão por essa guerra, essas barreiras comerciais que foram impostas. Isso começou ali com o Sr. Trump e o atual presidente americano, o Sr. Biden, também compartilha, já compartilhava antes da mesma visão com relação à China, de forma que essa guerra comercial, essa disputa comercial, ela deve continuar. Isso representa tanto oportunidades, na medida que a China não esteja fornecendo tanto para o mercado americano, aquelas autopeças brasileiras que estiverem qualificadas, isso já está acontecendo com muitas empresas, têm condição de exportar muito mais para os Estados Unidos. E representa risco também, pelo outro lado, na medida que a China não fornecendo para os Estados Unidos, eles vão utilizar essa produção e vão querer, digamos, desovar, se eu pudesse falar dessa forma, os seus produtos em outros mercados. O mundo pós-pandemia, onde nós todos estamos já experimentando, estamos no início de uma jornada de crescimento bastante acelerado aqui no Brasil, em vários segmentos, mas no mundo inteiro, a expectativa é que os próximos 18 meses, 24 meses, nós vamos vivenciar taxas de crescimento graças a todos os incentivos que foram colocados nas suas economias e a superação da fase crítica da pandemia. Nós vamos viver um momento de crescimento mundial muito grande, outra vez, nos próximos 18, 24 meses. Aumento nas regulamentações, quer sejam associados ao meio ambiente, quer sejam associados à segurança, à Lei Geral de Proteção de Dados, e a segurança de rede, pessoal, que eu sei que é algo que nós não falamos talvez com tanta frequência, mas é um problema seríssimo que infelizmente só vai continuar a se agravar na medida que os hackers consigam mais apoio financeiro e se desenvolvam ainda mais. Um terceiro ponto tem a ver com que é uma transformação também muito grande, que é a mudança de hábitos do consumidor, tanto o consumidor como pessoa física, como o consumidor como pessoa jurídica. Nós temos aí os millennials que já participam do mercado de trabalho, já estão ocupando cargos de gestão, e as futuras gerações Z, geração alfa, esse pessoal é muito mais autêntico aos seus valores, tem um conjunto de valores diferentes, eles não têm apenas como exemplo o mesmo afeto, né, a mesma ligação com ativos, como muitos de nós tivemos, né, compramos os nossos carros, as nossas vidas profissionais foram melhorando e eles tinham ali toda a sua... nós tínhamos objetivos de comprar carros melhores, mais esportivos, mais luxuosos. Essa geração vê o automóvel como meio de transporte, não vê razão para investir num ativo que fica operacional apenas 5% do tempo. Então, o impacto disso já é uma realidade no mundo. O mercado de automóveis no mundo, nos países maduros, já estão em declínio. Na produção mundial de automóveis, não, pelos países emergentes ainda estarem produzindo mais automóveis, mas nos países maduros, automóveis já é algo em declínio.
mas essas novas gerações, elas têm preferência ao ecologicamente correto, a alimentação mais natural, são muito fiéis a isso e não tem problema em pagar mais por esse tipo de mercadoria, e toda a pandemia, sem dúvida alguma, trouxe uma aceleração daquilo que já acontecia, que é o comércio eletrônico com a distribuição rápida final. Uma quarta grande transformação tem a ver com a hiperconectividade, e aqui eu me refiro à conectividade como um todo, quer seja a conectividade entre os nossos telefones, computadores, a sistemas bancários, conectividade entre si, conectividade entre países, conectividade entre as pessoas, entre os automóveis e as cidades. É uma evolução gigantesca, impressionante, do mundo inteiro se conectando. E no nosso segmento específico, nós temos situações como gerenciamento de frotas, veículos autônomos, que já citamos, entretenimento dentro dos automóveis, telemetria, os veículos conectados entre si, manutenção sendo identificada eletronicamente, mas tudo isso usando a informação, usando dados, não são mais adivinhações, usando dados como o principal protagonista de toda essa transformação associada à hiperconectividade. E, por fim, nós temos novos players, novas empresas chegando. Aquilo que nós estamos acostumados de ver, um conjunto de empresas produzindo automóveis ou produzindo caminhões, um conjunto de empresas de autopeças atuando, tudo isso está mudando com uma velocidade bastante grande. Os novos players chegando aqui em termos de fabricante de automóveis, obviamente a Tesla é o exemplo mais conhecido, mais claro para todos, mas não é apenas a Tesla, pessoal. Nós temos aqui a Rivian, a Byton, a Faraday, a Lucid, a Rimac, a Fisker, na área de veículos de picapes, a Bollinger, na área de caminhões nós temos a Nikola, nós temos a própria Tela. É um conjunto muito grande de novos players, novos entrantes nesse mercado. A Tesla, como exemplo, em 20 anos, ela tem um valor como empresa maior do que a Ford Motor Company, que tem 120 anos de história. E esses novos players, eles entram no mercado com uma cabeça diferente, com práticas diferentes, com objetivos diferentes, e todos nós temos que nos adequar a essa realidade. Se nós fôssemos mostrar aqui o número de novos entrantes asiáticos, nós falaríamos nos próximos 45 minutos sobre novas empresas aqui, porque a quantidade é assustadora. Mas no segmento de autopeças em si, nós tínhamos aqui fabricantes tradicionais de motores, de transmissão, eixos de tração, freios, cardãs, suspensões, e todos esses fabricantes hoje estão procurando espaço nas novas arquiteturas, procurando espaço nos motores elétricos, procurando espaço para atuar na produção de baterias, na produção de células de carga, células de hidrogênio, em eixos elétricos integrados. Um bom exemplo aqui é a Cummins, uma empresa grande, o maior fabricante independente de motores diesel do mundo, e a Cummins tem feito muitas aquisições, principalmente na Europa, em baterias. Então, todos os fabricantes tradicionais que atuavam num segmento, sabendo que os seus negócios vão ser comprometidos no futuro, eles estão procurando o seu espaço nessa nova realidade tecnológica. Então, vocês vão ver fabricantes de eixo entrando em freios, fabricante de freio entrando em bateria, é uma nova realidade para todo o nosso segmento. E além dessas mega tendências que levam anos, levam um período razoável para se materializar, nós temos aqui as surpresas, os desafios de mais curto e médio prazo, de 1 ano, de 2 anos, como todos nós estamos lidando aí com a pandemia e sabemos das consequências, das dificuldades, mas a inflação altíssima de matéria-prima que nós estamos vivenciando no passado mais recente, problemas seríssimos do abastecimento, quer seja dos semicondutores, abastecimento de fundidos impactando bastante a nossa indústria, mas também os desafios na área de logística,
principalmente daqueles que importam e exportam bastante. Não apenas no sentido que um container custava $3.000 há 12 meses atrás e hoje custa 9 mil, temos casos de até 12 mil dólares no custo de um container. Mas nos últimos 2 meses nós estamos vendo um problema ainda muito maior, onde a América do Sul, o Brasil em particular, passou a ser o patinho feio nas rotas marítimas, onde os navios simplesmente não param nos portos que estavam programados para parar. Então, se você é um importador, o seu produto leva 2 vezes mais para chegar aqui do que você estava acostumado. E se você for um exportador, também está sentindo dificuldades, porque, com exceção talvez do Porto de Santos, que mantém alguma regularidade, todas as agendas, as programações, digamos, a partir dos outros postos estão sendo muito afetadas numa situação altamente desbalanceada naquilo que se refere à logística. Então, a pergunta, pessoal, é o que nós podemos fazer, como é que nós vamos vencer nesse nosso ambiente futuro? Quais são, digamos, os fatores críticos aqui para esse sucesso? Eu diria, em primeiro lugar, é que nós temos que ter uma base viável de negócios, e eu vou elaborar um pouco mais em cada um desses pontos. Nós temos que sim, investir em inovação e tecnologia. Esse é um diferencial absolutamente mandatório para o futuro. Mas nós temos que ser fortes financeiramente para que nós podermos fazer esses investimentos, temos que aprender a cooperar muito mais e temos que ser muito mais ágeis, muito mais velozes. Falando um pouquinho mais sobre essa base de negócios viáveis, lembrando aqui, pessoal, que nós temos situações de empresas grandes, bem estruturadas, empresas médias, e nós temos empresas pequenas com realidades muito distintas. Nós precisamos ter modelos de negócios que sejam bastante robustos, que sejam diversificados. Se você tem um modelo de negócio que é focado num único produto, você tem um modelo de negócio que é focado apenas no mercado doméstico, ou que seja focado apenas na produção de automóveis, ou a tua segmento, todos esses modelos são muito arriscados. Vocês têm que ter, todos nós temos que ter um modelo de negócio que nos ajude a enfrentar as crises, as sazonalidades dos mercados em que nós atuamos. E, francamente, pessoal, dentro das empresas Randon, esse é um diferencial muito grande, o nosso modelo diversificado com foco de negócios. Isso é muito importante para todas as empresas. Obviamente, temos que ter ali competitividade de custo, de qualidade, em todos os aspectos, para que nós possamos sobreviver. E nós sabemos, gente, que as grandes empresas, outra vez, elas já têm essa estrutura, eles já têm essa configuração. As médias empresas, a sua grande maioria também, mas nem todas as pequenas empresas têm essa estrutura tão viável de negócio assim. Vocês se assustariam com a quantidade de, digamos, contatos que nós recebemos de empresas que querem ser vendidas, situações onde algum empresário trabalhou muito, criou uma empresa maravilhosa, mas teve dificuldade de preparar a sua sucessão, teve dificuldade de acompanhar a evolução dos tempos, e essa empresa perde valor e chega a um ponto que o pessoal bate na nossa porta oferecendo a empresa com valores extremamente baixos, que é uma tristeza muito grande para a nossa indústria. Então, para que nós possamos vencer no futuro, a base tem que ser uma base viável. E se você não tiver essa base, procure o apoio Sindipeças, ele consegue dar esse apoio, ele é especializado nas autopeças para capacitação, ou procure amigos, procure consultores, digamos assim, que possam apoiar a sua empresa, em particular as empresas menores, que as que mais sofrem, que mais têm essa dificuldade. Apenas uma palavra de atenção: se vocês forem aqui procurar consultores e o seu consultor vier com palavras, expressões de efeito, com vocabulário muito diferente daquilo que você está acostumado,
cuidado, que tem muita gente aí que não tem a capacitação e se usa desses argumentos para se vender. Mas tem muita gente boa também que pode dar essa consultoria, esse apoio para vocês, e é fundamental que essas empresas mais familiares, menores, procurem apoio para se posicionar nessa realidade futura. Mas um segundo ponto que é fundamental é a inovação e a tecnologia, não apenas para acompanhar as tendências futuras, mas para criar valor através dessa inovação, para criar diferenciação através dessas inovações e novas tecnologias. Mas para isso tem que ter uma equipe dedicada. Se você tentar fazer isso e pedir para os seus engenheiros que cuidam da sua atividade no dia a dia, para que eles venham a criar essa inovação, isso não vai acontecer, os problemas do dia a dia vão prevalecer, sua empresa não vai conseguir criar nada. Tem que ter uma equipe dedicada, tem que ter uma cultura organizacional que permita que se inove, que se crie novos produtos, novos processos, onde as pessoas não tenham medo de errar, que estejam conectadas com tudo aquilo que acontece de mais avançado no mundo e, obviamente, desenvolvendo aí produtos que já sejam mais amigáveis, digamos assim, ao meio ambiente. Perdão. Mas para fazer tudo isso, você tem que estar forte financeiramente, para que você possa fazer os investimentos, quer sejam em produtos, em processos, quer sejam na gestão da sua empresa, quer seja na conectividade. E por que isso, pessoal? Por que a capacidade financeira é tão importante, é tão vital? Se vocês forem pensar que muitos anos atrás, um fabricante de automóvel, como exemplo, fazia um investimento num veículo novo e esse veículo, essa plataforma ficava por 30 anos para te dar o retorno nesse investimento. Com o passar do tempo, esse 30 anos virou 25, virou 20, virou 15, virou 10, e a idade média das plataformas está em torno de 6 a 7 anos agora e continua caindo. Isso significa que você tem que investir a toda hora para criar essas novas plataformas. Isso vale para os fabricantes de automóveis, caminhões e vale para todos os fabricantes de autopeças também. Mas, além disso, você tem que investir nas plataformas atuais, com as tecnologias atuais, ao mesmo tempo que você tem que investir nas plataformas futuras. Isso traz um investimento dobrado, digamos assim. Então, por tudo isso, nós temos visto mais e mais consolidações das indústrias. A Stella Atlantis é o exemplo mais recente, né, onde o grupo Fiat e Chrysler agora se juntando ali ao grupo Peugeot, no sentido de ter o volume para poder absorver todos esses investimentos. Então, nós falamos bastante que é fundamental que haja a capacidade financeira para poder acompanhar essas tendências. Se você não tiver a capacidade financeira, procure mais associações, nós vamos falar em cooperações aqui na sequência, mas é vital que haja essa capacidade financeira. E, em paralelo, nós temos que aprender a cooperar mais. Aquela noção de que eu tenho que fazer tudo dentro de casa, isso tem que ficar no passado, porque nós não vamos conseguir fazer tudo dentro de casa, nós mesmos. Apenas alguns exemplos aqui, a Mercedes, a Daimler, né, e a Volvo criaram uma operação juntas para fazer células de hidrogênio, células de carga. Imagine isso, pessoal, o maior fabricante de caminhões do mundo ocidental e o segundo maior fabricante do mundo ocidental, dando as mãos, se juntando, criando uma empresa formal para poder trabalhar com essa outra tecnologia. A General Motors trabalhando com a Honda, a Mercedes e a BMW juntas na área de serviços de mobilidade, a BMW também trabalhando com a Toyota, a Tesla e a Toyota com trabalho juntos, a Ford e a Volkswagen com cooperações na área de picapes e tecnologias novas. E a pergunta é o porquê essas empresas estão fazendo tudo isso, a ponto de chegar a cooperar com o seu próprio concorrente, seu maior concorrente, pessoal. O porquê isso está acontecendo?
Isso tem a ver com as mudanças que nós falamos anteriormente, com a necessidade de se investir tanto, que eles têm necessidade de diluir esse investimento, não apenas pelos recursos financeiros, mas pelo lado de recursos humanos também. E o último ponto é a agilidade. Pessoal, todos nós sabemos da velocidade incrível que nós vemos no nosso mundo digital. Tudo aquilo que nós acompanhamos aqui nos nossos iPhones, a velocidade com que essas transformações acontecem são realmente uma velocidade incrível. E nosso setor, a nossa velocidade, o que eu falo aqui brincando, né? A nossa velocidade é uma velocidade de tartaruga. Mas nos anos mais recentes, nós agora estamos acelerando um pouco mais, e a nossa velocidade já é tartaruga Mach 2. Então, já estamos num ritmo muito maior, a linha de automóveis com uma velocidade maior um pouco do que talvez as evoluções na linha de caminhões, que por sua vez já é um pouco mais veloz, as mudanças já são mais velozes do que aquilo que nós vemos em semi-reboques, mas de uma maneira geral, todos os setores estão aumentando a sua velocidade de mudanças. E eu não preciso aqui lembrar a todos que das vantagens de quem inova, de quem chega primeiro, se estabelece primeiro com uma nova tecnologia. Isso leva a um melhor posicionamento em termos de margens, de penetração de mercado, ocupa, digamos, um espaço de uma maneira muito mais clara. Pessoal, aquilo que o norte-americano historicamente faz em um ano, o chinês faz em 6 meses. E todos nós temos que aprender a fazer isso na metade do tempo também. Se você tem um projeto de produto, de um lançamento de alguma coisa que vai levar 6 meses, você tem que aprender a fazer isso em 3 meses, descobrir o que te faz levar 6 meses para fazer e ter como objetivo fazer a mesma coisa em 3 meses, porque esse vai ser o nome do jogo no futuro. Falando um pouquinho agora mais das autopeças, mais especificamente, elas têm uma atuação bastante abrangente na área de automóveis, área de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, máquinas de construção, semi-reboques, reposição, bastante abrangente. Tem empresas que atuam apenas no segmento OEM, OES, fornecendo para as linhas de produção. Tem outras empresas que atuam exclusivamente no chamado IAM, no mercado independente de reposição. Outras empresas atuam em todos esses segmentos, empresas muito grandes, empresas médias, empresas pequenas. Então, é uma abrangência bastante grande. Quando nós olhamos a linha de automóveis, a dinâmica desse setor ela é bastante específica, são volumes muito altos, né? Se produz aí 2 milhões e meio de automóveis, talvez comerciais leves por ano. As linhas de produção dos veículos e das autopeças são linhas 100% dedicadas que só fazem aquele produto. Via de regra, são plataformas globais, o sourcing, a definição dos fornecedores de quem vai fazer o que, são decisões globais. E os projetos são projetos próprios. E nas autopeças, esse segmento é um pouco mais dominado, digamos assim, por mega empresas multinacionais. Existe também muita manufatura contratada, ou seja, os projetos são da montadora de automóveis, na sua grande maioria, e as autopeças produzem seus produtos de acordo com o desenho, com o design dos fabricantes dos veículos. Isso requer muitos investimentos em alta tecnologia, uma estrutura bastante robusta de negócios, e o futuro para esse segmento, como nós vemos, é muito positivo. Essas empresas já são grandes, elas já estão na vanguarda, acompanham tudo aquilo que está acontecendo no mundo, têm essa estrutura de negócios mais robustas, além de mais localizações. Toda a pandemia, né, toda essa realidade de abastecimento que nós temos vivido, tudo isso vai trazer, sim, mais localizações, o que é positivo para as autopeças do Brasil.
Quando nós olhamos para esse outro segmento, quer sejam caminhões, semi-reboques, ônibus, veículos fora de estrada, veículos agrícolas, a escala de produção é muito diferente e tudo isso tem um significado. Caminhões, talvez esse ano cheguemos a 140 mil caminhões, comparado com os 2 milhões e meio de automóveis. Semi-reboques deve ser o nosso ano histórico, com 89, 90 mil unidades, mas ainda assim uma fração pequena quando comparado com automóveis. 30 mil equipamentos fora de estrada, 60 mil equipamentos agrícolas, 20 mil ônibus. É uma dinâmica muito pequena, com economia de escala muito menor. Então, os volumes são baixos ou médios, as linhas têm que ser mais flexíveis para você poder atuar nesse segmento. As plataformas também são globais, mas têm adaptações locais. E o sourcing aqui já é global e já abre mais espaço para as empresas locais também. Aqui participam empresas nacionais, além das multinacionais, com tecnologia própria. Já temos muitos casos, muitas empresas aqui que têm a sua própria tecnologia de produto. Temos a manufatura contratada também e uma capacidade média de investimento. E para esse segmento, a nossa visão também é de um futuro positivo, mas tem que investir, tem que acompanhar essas tendências. E, por fim, o segmento independente de reposição, que atua em todo esse espectro de veículos que nós estamos mostrando. Aqui a realidade é um pouco diferente, pessoal, não sei se todos têm essa compreensão. Na chamada linha pesada, a base de manufatura para as peças de reposição do mercado independente são predominantemente nacionais. Mas na linha leve, em torno de 55% a 60% de tudo aquilo que se produz e se vende no Brasil, no mercado de reposição, são produtos importados. As empresas nacionais e multinacionais participam desse segmento. Aqui existe uma participação muito maior das pequenas e médias empresas nacionais e o sourcing aqui ele é predominantemente nacional. Aqui o futuro é mais desafiador, principalmente para as pequenas empresas nacionais, aquelas empresas que eu citei que têm que acompanhar essa evolução dos tempos, têm que melhorar a sua robustez financeira, têm que melhorar o seu modelo de negócio para que não fique dependente apenas de algum setor. Então, pessoal, quando eu penso aqui na nossa realidade brasileira, dos nossos empresários, da nossa indústria, os nossos muitos anos, né, de indústria de autopeças, não apenas na Serra, mas como no Brasil como um todo, eu vejo que o empresário brasileiro ele tem uma resiliência gigantesca. Ele tem uma experiência em lidar com adversidades como ninguém. Eu costumava citar no passado que quando a Scania, a Mercedes, a Volvo enviavam nacionais dos seus países de origem para dirigir a filial brasileira, se esses executivos aqui conseguissem fazer um bom trabalho no Brasil, depois de 3, 5 anos, eles retornavam aos seus países de origem com posições melhores e na sua grande maioria, chegavam ao topo das suas organizações lá fora. Por que isso? Porque se você consegue ser bem-sucedido no Brasil, a chance de você conseguir ser bem-sucedido fora do Brasil é muito grande, porque aqui nós temos muito mais incertezas para lidar, muito mais problemas para poder resolver. Então, o empresário brasileiro tem muita flexibilidade, muita criatividade, muita coragem. E por tudo isso, pessoal, para encerrar, o futuro das autopeças do Brasil é muito promissor, sim. Então, eu queria aqui encerrar minha apresentação, agradecer mais uma vez o tempo de vocês, eu ter podido dividir com vocês aquilo que eu acredito que seja relevante nesse nosso setor. E, Gasparinho, acho que nós estamos aí abertos para algumas perguntas, não é isso? Que bela palestra, né? E importante colocar que o Sérgio Carvalho está aqui em Caxias do Sul,
nesse momento também coordenando, né, o Sindipeças, que está aqui dentro da SIC. Eu acho que essa troca de experiência é muito importante e todas as tendências que se falou sobre autopeças vale para todos os segmentos, né? Ou seja, todo o segmento será afetado. Mas é importante também nós colocarmos, Sérgio, que nesse momento, né, o nosso presidente do Conselho Superior está nos assistindo, que é o Davi Randão, o presidente do Conselho Deliberativo também, o Emir Alves da Silva, está nos ouvindo, o Emerson Paixão, que é o presidente do Cirecom, nós temos aqui os nossos vices, né, o Mauro Bellini, da indústria, o Jean Mendreassa, do comércio, temos a Maristela Chiapin, também do serviço, temos também o Sérgio Barbosa, a Cecília Poça, o Matheus Tuigo, a Márcia Costa também, que são nossos diretores. Mas nós temos N perguntas aqui, mas como falei, é uma aula, e lembrar que esta reunião almoço está sendo gravada e vai ficar disponível nas nossas redes sociais, e é muito importante, né, que praticamente é uma aula, né, Sérgio, se me permite dizer, do que vai acontecer logo na frente, e principalmente nós, né, que estudamos, na nossa época de faculdades éramos contra os Yankees, né, contra a globalização. Eu posso ser contra ou a favor, não interessa, está aí, e isso tudo que o senhor falou vai acontecer, só que não vai acontecer daqui 10 ou 20 ou 30 anos, mas dependendo do setor, poderá acontecer isso semana que vem, não é isso, Sérgio? Mas eu tenho a primeira colocação, vamos falar aqui então, que é o seu conterrâneo, Sérgio Barbosa, direto de Vacaria, lá da Razip, né, e deve estar um clima gostoso, em Vacaria deve estar menos 0 grau, tranquilo. Mas ele pergunta, até porque ele é muito impactado pelo meio ambiente, na sua opinião, sobre o meio ambiente, a China deverá adotar uma regra mais rígida sobre o controle do meio ambiente e ainda assim deverá ultrapassar os Estados Unidos em 5 anos. Isso vai acontecer? E também, dá para se falar que o meio ambiente é usado hoje por uma briga de barreiras entre países? Xará, obrigado pela pergunta. Sim, a China tem regras, não é um país democrático, como nós sabemos, né? É um governo que tem uma visão muito clara, um plano diretor muito forte, mas o autoritarismo prevalece. Eles têm, sim, associado ao meio ambiente, políticas bastante fortes de transportes coletivos, trens de alta velocidade. Por exemplo, quando os Estados Unidos investia 15 bilhões por ano, a China investia, 15 bilhões em 5 anos, a China investia 75 bilhões em trens de alta velocidade. A China é o maior produtor e o país que tem o maior índice de veículos elétricos no mundo hoje, pela questão do meio ambiente. A China tem fechado muitas aciarias, fundições, muitas indústrias menores lá que estão sofrendo e, digamos, as grandes estão prevalecendo, mas as grandes têm que fazer os seus investimentos, digamos assim, para lidar de uma maneira correta com o meio ambiente. Então, eles têm que sair de uma posição onde estavam muito atrasados com relação a outros países, mas estão avançando nessa trajetória com uma velocidade bastante grande e, sim, eu acredito piamente que eles vão continuar nessa trajetória de ser a maior economia mundial em breve. Suas considerações finais, Sérgio? Não, apenas para dividir com todos que eu acredito bastante, tendo tido essa oportunidade, né, de viver em outros locais do mundo, de ter a comparação entre as tecnologias, as culturas. Eu acredito bastante em todo o potencial da nossa indústria, em todo o potencial do brasileiro, dos empresários brasileiros. Eu sei que muitas vezes nós temos aquela síndrome de cachorro magro, de achar que o terreno do vizinho é mais bonito, o gramado do vizinho é mais verde, como diz o americano. Acredito piamente que nós temos toda essa capacitação, nós temos a criatividade, nós temos a flexibilidade, nós temos o conhecimento, nós precisamos sim pegar e acreditar em tudo isso e a luta que nós vamos entregar sim os resultados, e com isso todos nós vamos prosperar,
nós vamos evoluir e nós vamos poder conquistar mais mercados fora do Brasil para poder trazer crescimento e prosperidade para todos. Pegando, então, o slogan da nossa Universidade de Caxias do Sul, pés na região, olhos no mundo. Boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.